gente podia até estar mais pertinho aqui, né? Não Vou é? puxar As cadeirinhas? Vou puxar. Não, tá ótimo. Chegamos, último painel. Eu estava falando ali, Carol, como você está? Eu falei, agora eu estou ótima, a gente já está acabando. Adrenalina, né? Vai baixando. Adrenalina. E, bom, vou começar contando. Primeiro, agradecendo quem está aqui com a gente até o final. É sempre um desafio fazer o último painel do evento. Um dia inteiro. A gente começou às 9 horas da manhã hoje. Muita gente já passou por aqui. Ontem também. Ontem foram 1.200 pessoas que passaram por aqui. Hoje também a gente já ultrapassou o número. E, para quem não sabe, a Bia é minha amiga, nós somos amigas por causa dos nossos filhos, a gente já se conhece 9 anos? Não, calma, 9 eles têm. 9 anos. 8, acho. Eles tinham um aninho. E ela é uma executiva incrível, ela lidera o marketing hoje de toda a Meta, mas ela tem uma história de carreira maravilhosa. Estamos diante de duas mulheres extremamente poderosas aqui, não sei se vocês sabem. E eu liguei para ela para trocar uma ideia, falando, poxa, quem que você acha? Quem que a gente convida? Queria fazer um painel, você vai estar lá no evento. Você é um nome super legal, porque a gente fala bastante sobre mercado financeiro. E aí a gente foi chegando em umas ideias. Eu falei, então vamos convidar a Ju. Eu adoro a Ju, então vamos trazer a Ju. E aí, quem que vai moderar? Ela, você, Carol. Eu falei, eu não. Não. Último painel do evento, você quer acabar comigo? E foi bem isso a nossa conversa. Ela, não, mas eu acho que você tem que começar, inclusive, contando essa história, que você subiu aqui, cansada mesmo. E assim, a gente mais ou menos preparou um roteiro, mas a ideia era a gente conversar aqui, bater esse papo. A Ju, eu tive a oportunidade de conhecê-la muito rápido, na verdade, uma vez que a gente se conheceu melhor, porque ela é uma mulher extremamente ocupada, ainda mais agora, mas eu acho que a gente teve uma conexão muito sincera, assim, foi uma conversa verdadeira, eu acho que foi uma conversa como eu queria que tivesse aqui. E acho que mesmo hoje te vendo nesse lugar de tanto poder que eu te vejo, né, hoje liderando o marketing, acho que um dos maiores budgets de marketing do Brasil, à frente do Itaú, um grande banco, sendo disruptiva, eu acho que você tem uma humildade, você tem uma humanidade e você tem uma acessibilidade que é muito difícil a gente ver hoje em dia. E aí eu até combinei com ela, para quem não conhece, eu sou muito próxima da Tati Greco, que é do Itaú. Eu falei, Tati, acho que eu vou mandar uma mensagem para a Ju, será que ela topa? E a Tati manda sim. Então, acho que aqui são os bastidores também de como tudo acontece, né, gente? Porque parece, às vezes, também que é tudo fácil, que a gente chega aqui nos nomes, nas pessoas, a matemática funciona, aí o horário da Bia tinha que dar certo com o horário da Ju, que tinha que dar certo com o meu, e tudo deu certo, e a gente está aqui hoje. Acho que, para falar, além do marketing, acho que a ideia é a gente falar de um lado humano dessas grandes mulheres. Eu preparei aqui um roteiro, a gente passou, a Bia já até falou que não leu, a Ju eu passei para a assessora dela. É assim, a gente vai falar e vai ser maravilhoso. Mas o que eu pensei da gente conversar? Eu pensei da gente trazer aqui 3 blocos assim que eu acho que são muito importantes. Ninguém chega a uma posição como elas estão hoje sem muitas escolhas e muitas renúncias. Eu acho que isso faz parte da nossa história como pessoa, principalmente como mulher. São mulheres, são mães, que a gente faz escolhas diárias. Então, eu pensei da gente falar um pouco sobre isso. Eu pensei da gente falar também sobre poder, da gente trazer, acho que nessa segunda parte da conversa, porque são mulheres extremamente poderosas, são mulheres que estão à frente de... A partir do momento que a gente está aqui para falar de dinheiro também, vocês estão à frente de um poder de decisão de muito dinheiro também, da onde direcionar esse recurso dentro dessas empresas. Isso mexe com o ego, isso mexe com o mercado, isso mexe com muita coisa. E depois a gente falar também o marketing, para onde que a gente está indo nesse mercado, o que está mudando. Nesses 2 dias de evento, a gente falou tanto sobre inovação, sobre AI, sobre tendência, sobre humanidade, sobre mudanças. E como que fica o marketing em tudo isso? A gente está vendo uma grande transformação do mercado. Então, eu pensei da gente falar sobre esses 3 blocos. Estamos aqui entre amigas, entre mulheres reais. Acho que a ideia é a gente se conectar. E eu já vou começar, então, trazendo essas perguntas para vocês sobre as escolhas. Se vocês tivessem que trazer aqui, acho que uma escolha ou uma renúncia que foi determinante na vida de vocês, quais que vocês
trariam-se uma ou mais que vocês entendem que marcaram muito essa trajetória? Eu vou quebrar o protocolo rapidinho e, antes de responder sua pergunta, te agradecer. Eu sento em alguns palcos, né? Ju sabe, você sabe, e sentar com um nó na garganta de emoção, de ver o que essa grande amiga construiu, é muito, muito, muito prazeroso. Tem aquele almoço na sua casa também, né? Que era... A Carol, enfim, tem uma carreira corporativa que eu acho que, né, todo mundo já ouviu falar, trabalhou em banco, e tem um dia fatídico da nossa amizade que ela fala, posso ir aí? E a gente toma um café na minha casa, na mesa de casa, e ela fala, cara, eu quero largar tudo. Não é isso, eu preciso fazer algo que me mova, eu preciso fazer algo que me dê prazer de verdade, e eu quero fazer algo para que mais mulheres, né, consigam ter suas liberdades e independências financeiras e consigam sobreviver a esse mundo dinâmico, né, e inquieto da Faria Lima. E eu achei aquilo tão lindo, mas ao mesmo tempo A gente nem era tão amiga ainda. A gente era, sim, vai. E eu achei isso tão ousado. E você não sabe a emoção que é ver o segundo dia do Fin for She pelo 4º ano consecutivo. Sétimo, lá, nem sei, perdi a conta. Consecutivo, lotado. Quem você é como essência, o quanto de carreiras que você moveu, como você toca a vida de milhares de mulheres e de pessoas e de famílias. Tudo o que está acontecendo aqui é mérito seu e da sua equipe, mas principalmente de um sonho poderoso de uma mãe profissional que estava ali tentando entender o próximo passo. Então, parabéns, minha amiga, pela sua coragem, pela sua garra e por esse evento lindo. Eu não poderia deixar, do fundo do coração, de te dizer que você é incrivelmente foda. Eu tenho muito orgulho de você e que o mundo tenha sempre mais e mais Caróis. Obrigada. Bom, mas aí eu vou contar também que eu olhei para você, você já era uma mega executiva, fazendo um monte de coisa. Eu falei, acho que eu quero ser amiga daquela mãe da escola ali. E aí... E eu trabalhava no Instagram, trabalho no Instagram dela. Ela falou, como que eu crio um Instagram para o Fin for She? Eu falei, vixe, vai começar do básico mesmo. Né? Senta aqui, vem tomar um bolinho comigo que eu te ajudo com @FinForShe. A gente criou juntas. Então agora eu vou falar que eu quero ser sua amiga também. Maravilhosa essa história. Gente, pelo amor de Deus. Se eu contar que eu tive uma intoxicação alimentar com a Ju e a gente ficou 3 dias no hospital juntas na Venezuela, daí isso aqui vai virar uma palhaçada. E não tinha soro para todo... A gente dividiu ali o que tinha de estoque de soro. Não, mas, enfim, além de te parabenizar, minha grande amiga, do fundo do coração, parabéns. Eu queria, acho que responder a tua pergunta, né? Enfim, tenho 25 anos de carreira, além dos 7 últimos anos que eu estou liderando o marketing da Meta. Então, a gente está falando aqui de WhatsApp, Instagram, Facebook, Meta AI, esses aplicativos todos que eu espero que estejam na mão de todas nós aqui, e para os nossos negócios também, né? Eu já passei por agências de publicidade, Red Bull, Nike, Coca-Cola, enfim, tenho uma vida corporativa dentro do marketing. E eu acho que, respondendo, né, a pergunta da Carol, acho que são diversas renúncias diariamente que a gente faz. E as renúncias têm diferentes tamanhos, têm diferentes intensidades e mexem com a gente de diferentes formas também. Tem renúncias que eu fiz na minha vida em épocas mais sensíveis, que doeram mais. Renúncias que em épocas que eu estava mais forte, que doeram menos e foram mais tranquilas de se passar. E eu não diria que foi tanto uma renúncia, mas foi um marco muito grande na minha carreira, que foi... A minha carreira ela parece linear, por ser sempre dentro do marketing, mas ela é zero linear, porque eu fui mudando muito de indústria, né? Então, eu acho que a grande mudança que eu tive, que me doeu muito, foi, de fato, fazer uma disrupção na minha área de atuação. Então, eu estava liderando bens de consumo, Coca-Cola, Nike, há muito tempo, e, de repente, eu entendi que seria importante entrar nesse mundo da tecnologia, né? Eu falei, pô, tem alguma coisa acontecendo ali nessas big techs. Isso em 2018, o Instagram estava chegando no Brasil e me chamaram para começar como country manager do Instagram no Brasil, mas eu falava, gente, mas o Instagram já existe, as pessoas já estão usando. E a gente construiu o Instagram do zero aqui, né? Para começar a conectar pessoas, né? Construir a parte de marca, de construção de capabilities, tudo dentro da empresa do zero. E, para mim, foi um grande marco assim, na minha carreira, porque ele foi ousado. Eu lembro que todo mundo falava, você está tão bem na Coca-Cola, por que você vai fazer esse movimento? E eu acho que, conectando até com o painel anterior, nós mulheres, né, a gente tem uma coisa chamada feeling,
que é algo muito poderoso, que a gente não pode colocar de lado. E eu acho que essa hora eu tive, opa, se eu fizer um movimento de sair um pouco da indústria de bens de consumo e ir para esse mundo da tecnologia, provavelmente eu vou aprender muito lá, quero ficar 1 ano, 2, e eis que estou 7. Então, acho que essa não linearidade da minha carreira é uma ousadia que eu venho trazendo bastante. Agora já estou bastante tempo na Meta. Daqui a pouco, quem sabe, eu faço uma mudança bem diferente, assim, né, e não esperada. Mas eu acho que é importante essa ousadia e a gente questionar o nosso status quo também, seguindo o nosso feeling em alguns momentos. Total. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito. Ao lado de 2 pessoas que, para mim, são referência, como mulher, como mãe, profissional, enfim, pessoas maravilhosas. E é o 2º ano que eu tenho a oportunidade de poder falar nesse evento, e, para mim, mora no coração. Eu falei para a Carol assim, que daqui a 1 ou 2 semanas, faz 1 ano que eu voltei para o Itaú. Nossa, tudo isso já? Faz 1 ano. E voou. Voou, assim, e eu pisquei e eu não vi o tempo passar. E durante esse 1 ano, acho que eu saí muito pouco para o mercado, para eventos, porque eu me dediquei muito a entrar, de fato, nas profundezas do que estava acontecendo dentro do banco. Uma marca que eu conheço muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar 13 anos no Itaú, no início da minha carreira, me formei líder no banco, aprendi muito do que eu sei de construção de marcas de sucesso dentro do Itaú. E fiquei um período fora também, tive um momento, assim, um feeling, um gut feeling de que eu precisava sair. Saí, acho que no pior momento possível, porque eu saí no meio da pandemia, mudei de setor, fui para uma marca follower, que tinha um marketing de oportunidade bem piratas no Caribe, né? Fui para o Burger King, não era líder. A marca não era minha, porque eu trabalhava numa franquia. Eu que vinha de uma empresa onde eu era dona da marca, dona proprietária da marca, tomava decisão, dava 3 passos, estava do lado do dono do banco, deliberando. E fui assim, para um lugar com resultado negativo, prejuízo, restaurante fechado. Fechei o computador, abri o outro e cheguei meses depois que eu voltei da licença maternidade da minha 2ª filha. Então, quando eu falo sobre renúncia, e renúncias difíceis assim que eu fiz, escolhas, né, e renúncias, em vários momentos eu escolhi a minha carreira e eu renunciei a algumas coisas importantes assim da minha vida pessoal, da minha vida como mãe. Isso, invariavelmente, tem vários dias que eu chego em casa e dá aquele friozinho na barriga do que eu estou renunciando na empresa, o que eu estou renunciando em casa, todo dia. E eu acho que isso só passa na cabeça da mulher. Talvez passe na cabeça de vários homens, mas assim eu posso jurar para vocês que todo dia, eu acho que é diferente. Eu chego no elevador e falo o que eu renunciei, porque eu fiquei 1 hora a mais, porque eu cheguei 1 hora antes, porque eu saí 1 hora mais cedo, porque eu não fui, porque a reunião que eu não fui. Porque eu não fui no futebol, porque eu não fui na natação, porque eu não vi, porque eu não botei para dormir. Porque a agenda, porque eu não sei como é que meu filho tá, porque eu não liguei na hora certa que ele voltou. Então eu acho que, assim, olhando um pouco para o que eu vivo hoje, assim, todo dia uma escolha, uma renúncia para que eu possa sustentar a minha vida profissional, que é uma vida bastante densa, né? Quando a gente fala Itaú, é um conglomerado de empresas lá dentro, porque cada unidade de negócio tem, né, todo um ecossistema de necessidades e o marketing é transversal. E como liderança, eu faço renúncias também para estar com o meu time, faço renúncias para não necessariamente entrar numa discussão de negócio, mas para entrar num one-on-one com uma pessoa do time. Então, assim, é duro. Acho que pesa, né, esse processo de escolhas e renúncias assim que a gente faz diariamente. Mas uma renúncia que eu estou tentando aprender a fazer também é de parar de me cobrar todos os dias, né, e aceitar que esse é o caminho que eu segui e narrar com uma lente mais positiva as renúncias, né, porque em cada uma delas eu encontrei uma escolha que eu fiz e essa escolha é muito legal. Então eu também, dentro do meu núcleo de segurança, assim, que é minha família, meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, eu acabo narrando muito pela lente positiva. Putz, olha que legal, hoje eu tive essa reunião, eu aprovei esse projeto, eu tive essa pessoa me deu esse feedback, olha o que aconteceu. Então, eu acho que dividir me faz ter mais leveza nas escolhas e renúncias que eu faço todos os dias. Assim. Então, acho que
tem muito esse lugar, né, como executiva mulher, que no final do dia, sendo mãe, não sendo mãe, acho que tem um papel de liderar pessoas, né, ser responsável, corresponsável pelo desenvolvimento, pela vida de uma série de pessoas. E cada escolha que você faz, você está fazendo também uma escolha coletiva, né, como líder. Então, acho que é um lugar, enfim, um pouco da pergunta me leva para esse lugar diário, assim. E só complementando a Ju, porque eu acho essa conversa muito poderosa, é um grande marco assim na minha vida pessoal. E é muito interessante isso, porque a gente, em vários momentos da nossa vida, a gente fala, minha vida pessoal, minha vida profissional. E, na verdade, nós somos uma só, né? É um indivíduo, o teu pessoal, o teu profissional, o teu espiritual, né, a tua saúde, você, seus filhos, seu marido, sua escola, seu trabalho, é tudo a mesma coisa em cima de um núcleo, né, que é um ser humano único. E, para mim, foi um marco tão importante quando eu percebi, isso, de que eu não precisava ficar toda hora, né, diferindo, aqui é a Bia pessoal, então tem que colocar tal máscara e ir agir de tal forma. E aqui é a pessoa profissional, eu tenho que agir de outra forma totalmente diferente. Quando você entende que você tem uma linearidade, né, nesse ser humano, e você pode ser quem você é, independente do ambiente que você está, e o ambiente da Ju é um ambiente até ainda mais corporativo que o meu, mesmo meu sendo uma big tech, né, também muito machista, o seu é banco, né? Acho que nós duas passamos muito por isso, de termos ambientes que são, né, trabalhados de uma forma que não facilita muito, né, a gente ser sempre quem a gente é. Mas eu acho que o mais poderoso disso tudo é quando cai a ficha de que a gente não precisa ser nota 10 em tudo, que é o que você trouxe, né, Ju? Por que nós temos essa autocobrança tão necessária de eu tenho que overperform, né? Eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, eu tenho que ser a melhor profissional do mundo, eu tenho que ser... Com quem que a gente está competindo? Né? Tem uma competição entre as mães de quem levou mais na escola? Tem talvez na empresa tenha meritocracia, obviamente, mas será que não tem muito isso dentro de nós, né? De uma autocobrança? E eu lembro por anos eu pensando nisso, enfim, de como que eu trazia um pouco mais de gentileza para mim mesma e menos autocobrança para mim. E quando essa chave caiu, foi um grande marco, porque eu percebi que muitas das minhas pressões, né, o que eu... eu entrar no elevador tensa, não dei atenção para os meninos, ou dei pouca atenção, ou cheguei atrasado no evento, ou não fui em tal lugar, elas eram muito mais minhas do que da sociedade. Eu estava me cobrando de coisas e não necessariamente os outros estavam. E eu falei, deixa esses pratos caírem, depois eu vou lá e giro o prato do profissional, porque agora eu estou cuidando mais das crianças, agora eu vou cuidar mais do trabalho, e as crianças vão entender que eu vou estar 2 semanas fora na China, porque eu tenho uma reunião na China e eu vou fazer cartinhas todo dia para eles entenderem que a mamãe também trabalha e ama trabalhar. Ainda a gente tem que fazer as cartinhas todo dia, né? Mas eu acho que é esse olhar de prazer também, né? Eu acho. Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive, que eu acho que é a gente também olhar para dentro e entender e fazer um pouco as pazes com isso, porque eu acho que às vezes a gente fica nessa cobrança e entender que a gente quer colocar para dormir, né? Não é uma obrigação, é uma culpa. Ao invés da gente sentir a culpa, a gente sente assim, poxa, que pena, hoje eu não coloquei para dormir, que é uma coisa que eu gosto tanto. Mas não é a culpa de não colocar para dormir, né? Então, fazer a cartinha, eu faço porque eu quero escrever e não porque eu estou culpada que estou indo viajar. E o formalizar mesmo no profissional também. E no profissional também. Eu falo muito isso para o meu filho. Eu falo, que legal. Hoje a mamãe vai fazer uma super apresentação. Eu vou chegar mais tarde, mas depois eu vou te contar como é que foi. Se deu assim, assim ou assim. E quem eram os malvados e não sei o quê. Então, também esse lugar da alegria e da satisfação. malvados, hein? Tem vários. As crianças já sabem até o nome. Já sabem, não, é maravilhoso. Outro dia eu fui levar. Quero ver o dia que chegar na sua casa e falar, mamãe, esse que era o malvado. Não, né? Outro dia eu estava falando no telefone, não, porque eu tenho uma reunião, Olivia, vou te deixar na porta mágica, que é uma porta, um drive-thru, basicamente, você não desce com a criança. Falei, filha, hoje eu tenho reunião. Ela, reunião com quem, mamãe? Com o Sérgio, com não sei quem, não sei o que. Ela falei, gente, que é isso? Oi? Sérgio, íntima. Né? Íntima. Eu falei, não é possível. Então, assim, é um lugar também de escolha. A gente escolhe fazer a cartinha, a gente escolhe chegar mais cedo para ir dormir, a gente escolhe quais vão ser os marcos positivos que a gente vai ter o prazer de viver no lado pessoal, mas também a gente escolhe a carreira. E se isso não tiver um nível de satisfação e alegria, aí não fecha de fato, né, a conta. E a culpa atrapalha a ambição? Eu acho que, no final, é como você olha a culpa, né? E, de novo, eu trago essa questão da nossa evolução como mulher, né? Lógico, no meu caso, né?
A Bia de 5 anos atrás, 10 anos atrás, está longe de ser o que eu sou hoje, e eu hoje estou longe de ser do que eu vou ser daqui 5, 10 anos. Então, a gente tem esse cuidado de estarmos também nos autoconhecendo e entendendo, né, o que é culpa, o que não é culpa. E eu tenho tentado fazer esse esforço diário de tirar a palavra culpa do meu dicionário. É difícil. E eu comecei, ao invés de olhar como culpa, né, eu não me sinto culpada. São minhas escolhas e os meus não negociáveis. Há um tempo atrás, enfim, fui fazer uma entrevista para um banco, até me chamaram para participar de um processo seletivo. E eu lembro que, na entrevista com a VP de RH do banco, ela falou, então tá, a gente vai te fazer uma offer letter, é você, adoramos. Eu queria te deixar claro que os horários não é igual lá no seu trabalho, não, que aqui tem que vir todo dia, aqui tem que isso, aqui tem que aquilo. Eu só assim, né? Nossa, tá cheio de regra, hein? E daí ela falou assim, a gente tem reunião de board, de diretoria, todo dia às 7 horas da manhã. E eu fiquei olhando aquilo, eu tinha me separado há 1 ano naquela conversa, e eu lembro que, neste ano, 1 ano após a minha separação, uma das minhas construções, dos meus não negociáveis, tinha sido não negociar levar os meus filhos para a escola todos os dias de manhã. Então, eu fiz esse trato comigo mesma, que isso é um não negociável para mim. Levar os meus filhos na escola, né, tem dia que eles estão com os pais, eu perdi metade do meu tempo com os meus filhos, né, hoje 50% do tempo eles estão com o pai, 50% do tempo eles estão comigo. Dos meus 50%, eu quero ser uma mãe que tem alguns não negociáveis, no qual eu vou estar muito presente na vida deles, mais do que eu estava há 1 ano atrás, né, no período dessa conversa. E quando essa VP de RH, uma mulher, me falou isso, você tem que estar aqui todo dia às 7 horas da manhã, porque tem a reunião de conselho. E tudo bem, ela estava colocando quais eram as regras do banco. Mas foi tão prazeroso, no momento de carreira que eu estava, eu poder olhar e falar, cara, no meu não negociável hoje, eu não vou abrir mão do lugar que eu estou e ter que deixar de levar as crianças. E parece tão pequenininho, mas é sobre isso. Não é sobre a culpa. Vou perder esse emprego, ou não estou vendo os meus filhos. Isso é algo que eu não negocio hoje. Eu vou levar eles na escola todo dia, ponto. E eu não aceitei a proposta, eu não fui para o banco, eu continuei no meu trabalho, está tudo bem, e continuo, né? Óbvio que a gente viaja, tem várias coisas, né, de flexibilidade na agenda, mas como que a gente traz esse olhar de desmistificar um pouco também, né? Como que a gente faz esse convite para nós mesmas, mulheres, de nos provocarmos a não nos sentirmos tão culpadas? E eu acho que essa troca generosa de dores é muito importante para isso. E como é difícil ter a maturidade, chegar no momento profissional também, que você fala esse não com muita segurança, né? Não é só... Exato. E isso acho que é um lugar de muito autoconhecimento, é um lugar de maturidade, é um lugar de muito olhar para dentro. Acho que a gente falou muito em todos os painéis aqui, quem está ouvindo a gente aqui há 2 dias, que, né, é sempre o para dentro, esse começo. E eu acho que até como a gente encontra essa ambição na nossa história, porque, inclusive, eu acho que tem esse lugar muito da ambição ser talvez um lugar de sim, 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 e o sim o tempo todo, porque a ambição ela sempre pode ser maior. E eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa que a ambição também não tem, que está ligada só com a culpa, é sobre fazer escolhas certas, escolhas que façam sentido para nós. Como é que vocês lidam com a ambição? Assim, vocês conseguem se sentir ambiciosas de alguma forma? Eu acho que tem uma história sobre ambição que cai mais naturalmente no homem, né? Assim, e a mulher ambiciosa ainda tem um pouco desse estigma de que é descabido, ou eventualmente não cai arrogante. Como... É arrogante, ou tem a cabeça fechada, muito individualista, né? Então, acho que tem uma série de adjetivos que acompanham a mulher na ambição. Mas eu vejo que a ambição, assim, feminina, ela acaba carregando mais pessoas junto com elas, assim. Então, eu tive poucas lideranças femininas na minha jornada profissional, infelizmente, assim. Mas as lideranças femininas que eu tive, eu vi um nível de cumplicidade, generosidade, de trocas genuínas mesmo, de desenvolvimento, de um olhar
que tinha uma ambição individual, mas tinha um projeto que incluía mais pessoas no projeto. Então, eu aprendi um pouco nesse lugar, assim, de que a ambição ela vem, obviamente, de um projeto que ele é individual, mas ele pode ser absolutamente coletivo, principalmente quando você está numa posição de liderança. Então, hoje, eu falo muito sobre a ambição que eu tenho dentro do banco. Eu falo abertamente para o meu time, por que eu estou aqui? Por que eu voltei? Qual que é o meu plano? O que eu quero fazer com a área de marketing do Itaú? Que eu acho que dá para a gente explorar de novo numa marca centenária, da qual eu fiz parte durante 13 anos. Então, eu me sinto muito responsável e fico me vigiando para não ficar no lugar comum que me cabe, porque eu já vivi aquele ambiente, eu já sei várias das respostas potenciais que a gente poderia dar. Então, eu vejo a ambição muito nesse lugar do coletivo também. Então, eu não vejo hoje o meu crescimento, o meu desenvolvimento, as coisas que vão me mover para o meu desenvolvimento profissional mesmo, seja dentro do banco ou no mercado, de uma maneira solitária. Acho impossível. Então, eu falo muito sobre qual é a minha visão, o meu sonho, e busco estabelecer isso muito com o time, com o grupo. E aí eu acho que fica mais leve, fica mais legal, porque aí a gente vai de turma, porque aí a gente tem torcida, porque aí a gente também tem a possibilidade de torcer por quem está com a gente. Então, eu vejo a liderança feminina com ambição mais coletiva do que a masculina. Às vezes eu vejo também muito nesse lugar do masculino querendo se colocar, se posicionar. E óbvio que depende também. Você vê várias referências muito legais também de lideranças masculinas dentro do ambiente profissional, e eu tive a oportunidade de também ter várias referências incríveis assim na minha história. Mas eu acho que eu senti essa diferença. E, para mim, foi o aprendizado que eu levei. Putz, como é que eu posso falar sobre a minha ambição e ela representar a ambição de mais pessoas? E aí é um exercício complexo, porque você precisa construir uma visão que é maior para permitir que as pessoas consigam puxar um pedaço para si. Porque, senão, você também não consegue mobilizar o time, né? Se é a sua ambição e ela é muito distante, ou ela é muito narrow, assim, né, muito fechada, a pessoa não consegue se projetar nesse lugar. Então, eu acho que tem um pouco desse lugar inclusivo, assim, da liderança feminina e da ambição feminina, na minha interpretação. Eu concordo super com você. Eu acho que você trouxe um ponto muito generoso, Ju, que é, na verdade, essa ambição que a gente, né, que o indivíduo tem e que o coletivo também tem, né? E, no final, a gente acaba traduzindo muito a ambição ser uma coisa difícil, ruim, né? Uma pessoa ambiciosa demais. A ambição nada mais é do que um norte, né? Um guia, né? Então, um maratonista ele pode ter a ambição de querer, na próxima maratona dele, fazer um pace menor e correr mais rápido. Isso é uma ambição de performance, né? Um líder de uma indústria pode ter a ambição de crescer dentro da empresa dele. Uma mãe pode ter a ambição de buscar os filhos todos os dias na escola. Então, no final, a ambição nada mais é do que diretrizes e guias para você ter o seu North Star. Né, para onde que eu estou indo, seja um indivíduo ou seja um coletivo, né? E eu acho muito potente quando você traz isso de termos uma ambição coletiva também. E, enfim, complementando um pouco do meu lado, eu lembro uma vez que eu não lembro se eu escrevi um artigo, eu publiquei alguma coisa no LinkedIn. Acho que foi uma entrevista da Forbes que eu saí há um tempo atrás, enfim, whatever. E eu lembro que eu escrevi isso. Que eu me orgulhava de não ter vergonha de querer ser CEO. Eu fui tão julgada na minha carreira inteira por pessoas próximas, tá? Por ser uma pessoa ambiciosa. E quando eu entendi que, ok, qual é o problema de eu ser ambiciosa? A carreira é minha, a dedicação é minha, os não negociáveis são meus, o que eu estou abrindo mão ou deixando de abrir mão é meu. O dinheiro quem vai ganhar sou eu também, para fazer o que eu quiser com ele. Qual é o problema de eu ter ambição? Qual é o problema de eu ficar feliz de estar na Forbes? E é quase como se estivesse errado, né? E todo mundo, todos os homens que estão na Forbes, nossa, que lindo, parabéns, é o status quo da vida deles, né? A Ju sair na capa da Forbes, nossa, meu Deus, olha ela que ambiciosa. Quase como que a gente tem vergonha de postar para não estar mexendo demais. Exato. Né? E de repente, eu lembro que o artigo era exatamente esse, de falar. Eu falava, uma menina que sempre falou que quis ser CEO.
Porque eu lembro que eu era pequenininha e minha mãe falava, nossa, o que você quer ser? Quero ser a presidente da empresa. E eu era assim no teatro, eu era assim com as minhas amiguinhas, eu organizava as festas, e esse era o meu jeito. E por que eu vou ter vergonha disso? Deixa a mina ser CEO, deixa a Virgínia ir para a Copa do Mundo, se ela está lá trabalhando. Ah, mas não pode, porque ela não é repórter de... Caraca, uma mulher foda, protagonista, que tem uma história potente. Por que está todo mundo falando se a Virgínia vai para a Copa ou não vai para a Copa? Deixa a menina fazer, deixa ela ir lá e tentar, é o trabalho dela. Por que a gente está todo mundo tacando pedra e questionando a ambição, né, e o protagonismo do outro? Então, eu quero ser CEO, sim. Se alguém quiser me contratar para algum cargo de CEO, Juliana, se quiser precisando de gente no seu time, eu quero trabalhar com você. Eu quero que você seja minha CEO. Eu amo Milton, mas imagina, Bia Botese, maravilhosa. Hoje, num painel mais cedo que a gente estava falando sobre cair em camadas, uma das executivas, ela falou isso. O meu sonho era ser CEO, e ela é a Aline Pena, agora CEO das Tânia Bulhões, e ela falou, e eu cheguei, legal, eu conquistei agora. E ela continuar falando intencionando, mas então. A história é legal, só para contar, não sei quem estava aqui, que ela falou que ela estava no conselho, abriu a vaga e ninguém considerou, né? E ela foi lá e falou, não, estou me inscrevendo para essa vaga. Ah, você falou, não, eu quero ser CEO daqui. E deu certo. Então, é meio que esse lugar, né? Louco, né? Porque, às vezes, você está até apagado ali, né? Eu acho que tem uma cena muito emblemática agora no filme do Diabo Veste Prada 2, vocês assistiram? Que é o carequinha lá, que obviamente eu esqueci o nome dele, que ele está o tempo inteiro, há 20 anos, seguindo ela, querendo ter palco, querendo ter voz, só que ele está ali apagadinho, que é o que nós mulheres fazemos. A gente fica ali só escondidinha na asa de alguém que está brilhando, e nesse caso é o inverso ali, porque é uma mulher e um homem gay, e uma mulher protagônica, mas imagina que a nossa vida é sempre ficar ali quietinha, esquecendo que até alguém falar, caraca, já que você não pode ir hoje, presidente, chama a CMO para liderar essa reunião no seu lugar. Talvez ela queira. E as pessoas nem fazem esse olhar cuidadoso. Levante, né, a mão e fale eu, né? Exato. Eu posso ir. Muito legal, gente. Quando eu estava no BK, teve um momento que... um ano e meio que eu estava na empresa como diretora de marketing e abri um comitê de sucessão para juntar marketing com vendas, né? Então, o nosso antigo ex-líder dessas duas áreas virou o CEO da empresa, que é o Ariel, e ele abriu um comitê de sucessão e estava eu e a pessoa de vendas, que é o meu par, né? E olha como a gente se sabota, né? Porque naquele momento, quando ele me chamou, eu tomei um susto, mais um susto. E eu lembro durante o processo de comitê de sucessão, eu chamei meu par e falei, cara, se você virar meu chefe, eu tenho esse receio, mas eu vou te ajudar nisso, naquilo outro. Não era uma pessoa de marketing, era uma pessoa de vendas. E um dos dois ia ter que entrar numa zona de instabilidade desconhecido. E aí, assim, então, olha como estava, né? A gente vai se sabotando e vai construindo camadas do quanto que eu não vou, não posso e tal. E aí eu lembro, depois do processo, do Ariel me chamando e falando, cara, você passou no processo. E aí eu tomei um outro baita susto. E naquele momento o Ariel falou, cara, assim, o que eu estou olhando é o teu potencial de liderar e de ter uma visão. Porque, independente das habilidades, cara, chega um determinado momento da tua carreira que você precisa ter uma visão estratégica e a capacidade de mobilizar pessoas melhores do que você. E eu vi que você tem essa capacidade, eu acho que é o que a gente precisa agora na companhia, a tua visão e tal. Então, eu acho que, até nesse lugar, assim, a gente precisa estar muito pronta. E provar para nós mesmas, porque às vezes não tem ninguém falando que você não está pronta, mas dentro de você, você fala, putz, eu preciso ter track records para entender que eu estou pronta para ser CEO. E às vezes não, às vezes é sobre você ter um potencial de aprender, ou um potencial de liderar pessoas melhores do que você na direção, de construir uma visão. Então, eu acho que eu também hoje, assim, depois que eu saí do Itaú, virei, né, comercial dentro de uma empresa de fast food. Assim, eu achava que eles estavam falando outro idioma nos primeiros meses que eu trabalhei. Os caras começavam a falar a gramatura do hambúrguer, assim, puta, o mercado financeiro. Eu falei, meu, ferrou. E aí eu cheguei nesse lugar, né, de liderar a área comercial, mais de 1000 restaurantes e tal. Eu falei, cara, eu posso tudo, assim, eu vou me esforçar, vou estudar, vou aprender. Sentei do lado do analista de pricing para entender como é que era a composição. E é sobre isso, assim, a sua capacidade de sonhar, de ter uma visão e de mobilizar as pessoas, assim. Então, hoje, eu voltei, assim, muito
com a cabeça de que eu posso assumir muito mais do que a área de marketing no Itaú. E essa foi a minha negociação. Eu falei, cara, eu tenho uma missão dentro do marketing, mas eu vejo a minha carreira hoje de uma outra maneira. E é nesse lugar, assim, quando eu entendi que, putz, eu não preciso, assim, eu já tenho habilidades, eu já tenho características, eu tenho capacidades e, talvez, numa posição de liderança, é a sua capacidade de construir junto, né, e mobilizar pessoas que são melhores do que você num determinado caminho, assim. Então, eu acho que tem muito esse lugar, né, do feminino de ficar em vários momentos se limitando. Às vezes a ambição somos nós mesmas que colocamos um cap ali, porque fala, putz, a partir dali eu não tenho tanto histórico sobre a minha performance nesse lugar, então eu não vou nem pisar ali. Então fica um dilema. E é muito legal a gente estar fazendo essa conversa, a nossa última conversa aqui do evento, porque eu assisti muita coisa ao longo desses 2 dias. Eu fui ficando, fui assistindo, e acho que a gente está trazendo um pouco de tudo. E uma das coisas que a gente falou muito foi sobre a carreira não ser linear, que é exatamente o que você está falando. Eu posso tudo, a gente pode tudo. Antes, a gente tinha muito uma ideia daquela carreira linear, que era isso, depois essa etapa, depois, mas a gente não podia sair daquela linha que a gente escolheu. E hoje é sobre a gente entender a nossa capacidade, né, de seguir, de aprender, de se reinventar. E vamos viver, talvez, o dobro, né? E a gente vai se reinventar várias vezes. E sabe uma coisa muito legal também, Carol? Eu acho que é esse olhar de entender que não necessariamente tudo vai dar certo, né? Nós três, nós todas aqui, né? Quantas vezes a gente já não falhou? E olha o quanto de conhecimento e aprendizado que essas, não vou nem chamar de falha, né? Que esses desvios, né, inesperados nos trouxeram. E isso é tão legal, porque quando você entende que, né, quando a Ju fala de um movimento sobre esse, eu vou pegar a área comercial, cara, tem que dar certo, que bom, ela vai se dedicar, vai estudar. Eu acabei de abraçar um escopo novo também na Meta. E se não der certo, cara, também não é o fim do mundo, né? É essa coisa de tirar um pouco das costas também. Eu posso, então, ok, tentei abraçar uma área a mais, tentei fazer uma outra coisa diferente. Né? A menina da Paco estava falando agora que ela foi vender bolsa e deu errado, e ela foi lá e tentou a segunda coisa que deu super certo. É a mesma coisa com as nossas carreiras, né? Com as nossas tentativas. Eu acho que ter uma clareza que a tentativa vem junto também com o erro é muito potente. A gente falou sobre escolha, sobre renúncia, sobre ambição, sobre, né, reinvenção não linear. E eu queria trazer muito, acho que, o tema de poder, que eu acho que é muito polêmico ainda para o feminino a gente falar sobre poder. Às vezes a gente até se sente mal de ser uma mulher poderosa, né? Nossa, aqui todo mundo não, Carol, que poderosa, que poderosa. Eu falo, gente, eu não me sinto, né? Não sou. Assim, ainda a gente tem uma dificuldade de se colocar nesse lugar, e acho que às vezes para o masculino já é muito mais natural, intuitivo ser poderoso. E acho que nem é que estamos contra ou não, mas essa forma como fomos criadas como mulheres. Acho que as meninas que já estão sendo criadas por nós hoje já serão totalmente diferentes, né? Já sentem muito mais isso, mas para nós também não é tão trivial incorporar esse poder. Vocês são 2 mulheres extremamente poderosas, sim, aceitem o poderosa. Obrigada. Sim, sou, falem, né? Sou poderosa. Teve algum momento que vocês sentiram que a carreira de vocês estava tomando uma outra dimensão, que vocês sentiram assim, cara, tô foda. Agora, meu Deus. Teve esse momento, assim, vocês sentiram isso, assim? Como foi? Não quero comentar com ninguém, né? Deixa eu ficar quietinha aqui, mas cheguei lá, nossa. Como foi para vocês, assim? É difícil falar? É difícil sentir? Eu vou puxar, porque eu acho que esse momento, para mim, de carreira profissional, ele está bastante emocionado. Atual. Assim. Assim, eu entrei no Itaú como analista pleno, né? As lideranças, o CMO, é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, assim. Era o Antônio Matias, que criou a marca do banco, o Fernando Chacon, assim, pessoas absolutas. Quando eu entrei no banco, eu era uma criança, analista, sentada numa régua ali, né, do time de marketing do banco. E há um ano atrás, quando eu entrei
no banco e meu time montou uma plenária e eu subi no palco, estava escrito bem-vinda de volta a Ju. Eu olhei para o meu time de marketing, olhei para todas as pessoas ali. Eu fiz como se eu estivesse saindo de uma experiência, assim, saindo e voltando. Assim, eu falei, cara, eu não acredito que eu cheguei aqui. Eu não acredito. De volta, né? Não acredito. E assim, eu falei, meu, parabéns, assim, sério. Parabéns, Juliana. Parabéns para você mesmo. Obrigada. Não, gente, nem era o objetivo. Assim, mas é que, para mim, gente, todos os dias, eu entro no banco e eu falo, não estou acreditando. Eu não estou acreditando que eu estou nesse lugar de novo, nessa posição. E é um lugar que eu tenho muito respeito, né, por todas as pessoas que sentaram em todas as cadeiras do Itaú. É um lugar que eu amo de paixão e que eu estou muito feliz, mas assim com um senso de responsabilidade. Mais um senso, assim, que eu falo, meu, preciso fazer muito por essa marca. O poder vem acompanhado com muito mais, muito, né, gente? Muito. Eu olho para o meu time e eu falo, putz, eu preciso fazer muito por essas pessoas, porque eu sei o que é estar neste lugar que essas pessoas estão. Então, assim, eu acho que, obviamente, tive momentos muito legais em outras empresas onde eu estava em posições muito relevantes de liderança, mas eu acho que este lugar que eu estou agora, pela história que eu construí lá, e o que eu tenho a possibilidade de fazer agora com essa carta, né, branca na mão para vamos pensar o que é, né, a marca do banco nos próximos 100 anos. E muito emblemático, né, chegar depois da virada dos 100 anos, porque todo mundo falando, tá, e aí? Tipo, vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, e eu lembro, assim, quando eu sentei na frente do Milton, eu falei, Milton, o que é valioso que eu não posso quebrar no banco? Esses 4 anos que eu fiquei, só me fala isso. Ele falou, Ju, você sabe o que é valioso, eu não preciso te falar. Vai. Então, assim, aí eu falei, uau. Né? Assim, eu estou nesse lugar agora, assim, onde virou essa chave, de fato. Que lindo te ouvir e conhecer a sua carreira de pertinho. Tenho muito orgulho de você. Eu também. Eu acho que, diferente do tema da ambição, que eu trouxe de uma forma mais potente, falando que eu sou ambiciosa assim, o tema do poder, ele é o meu... Não sei se calcanhar de Aquiles é o que veio aqui, mas é algo que eu cuido com mais sensibilidade. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo muito a sério na minha carreira, que é: o seu crachá não é seu para sempre, mas a sua reputação, sim. E hoje eu estou como whatever o que é líder de marketing da Meta, né? Há 7 anos atrás eu estava como CMO da Coca-Cola, o que for. Tudo isso é passageiro, né? Então eu tenho muito autocuidado para entender que o meu poder maior não é o que eu estou neste momento, e sim quem eu sou. E isso é uma análise cuidadosa e diária para entender quem é a Bia sem o crachá. Porque o mosquitinho do poder, ele está aqui, né? E é 1 segundo para você, opa, então tá. E estou levando isso para um lado ruim do poder, tá? De, ai, nossa, então tá, sou poderosa, tenho isso e aquilo. Cara, não. Amanhã eu posso ser mandada embora da Meta. Semana passada a Meta mandou 18 mil pessoas embora. Eu poderia ter sido desligada. E quem sou eu sem o meu crachá? Eu vou deixar de ser poderosa se eu não estiver sentada nessa cadeira? O que eu estou fazendo para o mundo que vai além da profissão, daquele crachá, daquela empresa? E isso foi né, uma coisa consistente de autoconhecimento na minha carreira, né, 25 anos em marcas muito grandes. Então, por alguns momentos, e a Ju vai entender isso, é que a Ju ficou muito tempo em Itaú, mas eu era a Bia da Coca-Cola, a Bia da Nike, a Bia do Instagram. E foi muito bonito para mim quando começou a me incomodar o meu sobrenome serem as marcas que eu trabalhava. Falei, cara, eu tenho coisa tão mais poderosa do que a Coca-Cola, que é um lugar que eu estou neste momento, ou o Instagram, que é outro lugar que eu estou. O que sou eu para sempre? O que eu quero? Né? Como que eu faço mais mulher? Como que eu contrato mais mulheres pretas? O que eu faço para diversidade e inclusão? Que amigas mães de escolas eu vou receber na minha casa para ajudar elas no começo da carreira? Isso me move. Ver a Carolina sentada aqui hoje num evento como esse, e, de novo, eu trago a minha fala do começo, me enche de emoção num nível, porque eu lembro da nossa conversa 8 anos atrás com ela totalmente perdida, e hoje ela está movendo montanhas aqui. E me dá
uma paixão, isso é poder. Você ajudar pessoas, mover a vida de pessoas. E hoje o meu sou é muito mais poderoso e muito mais prazeroso para mim do que eu estou, porque provavelmente amanhã eu não vou estar na meta. E esse é o verdadeiro poder, né? Eu acho que é a gente ser a gente mesma, né? Porque a gente não se ilude com nada. É a gente olhar para dentro, reconhecer esse poder nosso de dentro que vai estar onde quer que a gente esteja, ele vai nos acompanhar e é o mais difícil, porque o que a gente mais vê por aí é o poder iludido, é o poder do momento e não o poder de dentro. E acho que a gente falou muito sobre isso. Ai, a gente está chegando ao fim, a gente só fala de marketing. A gente não falou ainda. O que é marketing? A gente não falou. Desculpa, gente. Mas vamos falar, tem mais aqui um bloco rapidinho. Como falar de marketing com um mundo em transformação e em transformação veloz, velocidade a jato. É tudo tão rápido. Hoje, daqui a um ano, já vai ser diferente. A gente fala de um mundo que mudou o consumo, mudou a atenção, mudou a relação com as marcas. Acho que vocês estão em marcas bem diferentes aqui. Você olha como esse cliente quer se conectar com essa marca. A gente teve um painel que falou muito sobre experiência, sobre como o cliente se conecta. A Maria Prata estava aqui falando que o luxo é o exclusivo do exclusivo do exclusivo, do silêncio, do que ninguém tem, do que ninguém vê. A gente está num mundo de extrema exposição, de likes, de vídeos, de mais que FOMO, né? Fear of Missing Everything, né? É tudo agora. Para onde que vocês estão olhando? O que vocês estão vendo assim desse lugar? Como atuar no mundo assim e olhar para essas grandes empresas e seguir aí esses direcionamentos? Nossa, a gente está vivendo para o Itaú assim um momento de muita reflexão sobre a nossa estratégia de marketing futura, porque acho que a gente, durante muitos anos, tem uma estratégia muito bem sucedida, pautada em grandes movimentos de marca, avassaladores e absolutamente massivos, né? Onde a gente foi capaz de contar histórias grandiosas e lindas, né? Só que hoje, acho que a capacidade de mobilizar o cliente está num lugar muito mais íntimo, muito mais individual. E eu falei a palavra íntimo a primeira vez dentro do banco, as pessoas ficaram assim, né? Tipo, imagina, dentro do banco a gente precisa ser íntimo do cliente. As pessoas falaram, hã? E de Itaú, íntimo. E aí, assim, mas é a mais pura verdade, né? Se você não for capaz... E o íntimo, ele vai além da hiperpersonalização, né? De você ser capaz de entregar a mensagem certa, no lugar certo, no meio certo, mas é o ponto de vista que você vai gerar uma conexão única e marcante para cada um dos indivíduos. E aí é muito mais difícil, porque não é uma hiperpersonalização de peças. E posso só te cortar um minuto, uma coisa, não quero perder esse gancho. Você falando, me vem algo assim, a gente precisa ser íntimo, a gente precisa falar sobre intimidade, mas a gente está num mundo que as pessoas não estão conseguindo ser íntimas nem delas mesmas. A gente viu a pesquisa do Brasil no a Espelho superficialidade. Lá, que fala que o brasileiro não confia em ninguém. Não tem, a gente não tem intimidade, não confia, mas não confia, não tem, nem com a gente mesmo, nem com quem está ao nosso lado. E como a gente vai dar espaço? Mas acho que quando a gente olha para o setor financeiro, a gente está vivendo uma virada de chave importante dos brasileiros se apropriando com mais protagonismo da sua relação com o dinheiro. Antes as pessoas nem falavam dinheiro em voz alta. Era meio um tabu, assim, né? Imagina falar sobre dinheiro com alguém. E aí vem o contraponto, porque se tem alguém com o qual as pessoas sempre falaram sobre dinheiro, numa relação one-to-one, é o setor financeiro com os clientes. Agora, acho que a gente precisa virar um pouco essa lente e entender como que a gente pode falar menos de produto e serviço e mais sobre planos, sobre a vida das pessoas. Então, acho que o nosso desafio como marketing hoje, o que a gente vem discutindo é qual vai ser a capacidade que o Itaú vai ter de construir essa memorabilidade, esse efeito arrebatador que a gente sempre conseguiu construir
ambientes absolutamente palcos do mundo, né, que o Itaú sempre construiu esses grandes movimentos, só que de uma maneira muito mais personalizada e individual. E aí, acho que esse é a beleza do momento que a gente está vivendo agora, porque a gente está experimentando muita coisa. E isso é muito legal, porque quando você desce desse lugar de se propor a fazer sempre o grandioso, o massivo, e se propõe a, de fato, estabelecer alguns eixos mais one-to-one, você também pode se experimentar e, eventualmente, não dar certo, e, eventualmente, aprender alguma coisa que foi muito legal e que depois você pode multiplicar ou reinterpretar. Então, a gente está hoje no marketing, assim, com toda a humildade do mundo de uma marca que tem um valor imensurável, assim, do ponto de vista de conexão, de atributos muito fortes, tentando se desconstruir e se reconstruir com códigos diferentes nesse lugar um pouco mais íntimo com os nossos clientes. E falando sobre uma relação de empoderamento do cliente no final do dia, assim, porque o nosso papel é ajudar o cliente a tomar melhores decisões na vida dele. E o dinheiro faz parte das decisões que a gente toma. O dinheiro está em todas as decisões que a gente toma, no limite. Decisões das mais emocionais. Então, a gente está, nesse momento, usando muito dado, o que é maravilhoso para uma área de marketing. Quando eu saí do Itaú e entrei no setor do varejo de fast food, eu vi o valor que o dado tem, né? A gente não tinha nenhum dado se o cliente não tomasse a decisão de se identificar no balcão para comprar um produto. E no banco a gente tem uma infinidade. Então, como o marketing pode se apropriar dos dados e, de fato, conseguir construir uma estratégia que ela é muito mais plural. E aí eu fico com esse FOMO como profissional de marketing dentro do Itaú, que eu falo, cara, em algum momento a gente vai sentir falta do grande uau, né, do palco da marca, desses grandes ritos, que vão ter espaço na nossa estratégia. Mas hoje acho que 70% do nosso trabalho é encontrar o cliente no momento certo e ajudar o cliente a tomar uma boa decisão sobre a vida dele, que, by the way, envolve o banco. E isso é um shift muito grande que a gente está vivendo como marketing dentro do setor financeiro. Assim. Então, está sendo bem legal para a gente nesse momento, mas bem desafiador, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, com milhões de clientes. Assim. Então, enfim, muito, muito rico, né? Porque a gente está tendo que reaprender a fazer marketing para uma marca centenária. Eu acho que é um pouco da ambidestria, que a gente está pensando no futuro, tendo que executar o presente, olhando as estratégias têm que ser executadas no hoje, a gente tem que o carro está andando, o pneu está sendo trocado e o futuro ele não pode ser tão distante, mas tem um presente aqui para acontecer. Então é o grande desafio. Desculpa, agora estou até rouca de tanto que eu tossi, gente, mas eu acho que olhando para a Meta, né, a gente tem alguns aplicativos e cada um deles tem o seu objetivo de marca, de construção e de negócio diferente do outro, né? Mas eu acho que a gente tem alguns denominadores comuns que são muito no que a Ju está falando, que é o pulso do que está acontecendo agora na cultura, né? Então, independente se é um Itaú, ou se é um WhatsApp, ou se é um Burger King, né, ou se é uma Coca-Cola, tem um shift que está acontecendo muito grande na construção de marketing, que é que as marcas deixaram de fazer monólogos. Antes, a gente via as marcas conversando sozinhas, por si só. E agora a gente vê a potência do diálogo, né? A marca hoje ela está conversando e tendo um papel muito facilitador e de troca e de minimizar tensões e de resolver problemas e de trazer soluções na vida dos seus clientes. Então, para nós marqueteiros, quando a gente entende que essas marcas têm sim hoje esse protagonismo, é muito rico, né? Porque você consegue tomar decisões muito mais ágeis. Então, acho que o diálogo é uma grande mudança. E a segunda é o que a gente chama dentro do marketing, que é a questão do funil, né? A gente viu por muitos anos, né, as marcas sendo construídas ou muito por performance, né? Eu vou investir o meu dinheiro para fazer performance aqui, só isso, ou muito para o branding, né? Vou construir essa marca para ela ficar uma marca muito forte e sólida. E agora é sobre esse funil inteiro girando o tempo todo, né? Você não precisa fazer uma coisa ou outra. Você não precisa só construir a sua marca ou só performar. Você entender que você tem que ter consideração, você vai ter aquisição, que você vai fazer transações, que essas pessoas vão ter awareness e conhecer a sua marca. E esse funil começa a girar de uma forma mais 360. Isso também é muito potente, que você, né, independente do tamanho da marca, seja uma marca pequenininha que está vendendo, né, algo pontual,
digital, ou uma marca gigantesca como o Itaú, que tem milhões de investimentos, este raciocínio é o mesmo quando você entende como fazer esse funil girar de uma forma lógica para o teu negócio. Então, acho que é um desafio grande para a gente e, com certeza, né, não deixar de falar aqui o mundo da inteligência artificial. Acho que a Meta, né, é muito protagônica nisso. A gente está vivendo diariamente. Eu brinco que eu sou um agente já agora, de tanto que a gente está o dia inteiro dormindo, acordando e sonhando com IA. E eu acho que o mais potente que a IA traz por marketing é que agora a reputação voltou a ser algo não negociável. Né? Então, agora, um agente que vai estar procurando qual é o melhor pet shop da região, ele não vai estar só perguntando, Lu, você que é minha vizinha, qual que é o melhor pet shop da região? Aonde eu levo o meu filho para cortar o cabelo? Esse agente vai estar vasculhando a internet, puxando também reputações positivas, né, ou negativas de todas as pessoas que estão imputando. Então, o que vai vir do agente é tão importante quanto o que a Lu vai me oferecer, que é alguém que eu confio muito. Então, hoje, a inteligência artificial traz a reputação da marca para um novo nível de conversa. Relações de confiança, sim. O nosso tempo acabou. Acho que vamos estourar um pouquinho aqui. Eu não queria deixar de finalizar. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. É uma oportunidade única, a primeira vez com a Bia, com a Ju também. Espero que não demore tanto para a gente estar juntas de novo. Eu gosto sempre de olhar para a gente, para a nossa carreira, pensando em camadas. A gente até falou sobre isso aqui nesses dias, né? A gente tem camadas, várias temporadas, né, Lu? Como você mesma fala, no Netflix, estamos várias temporadas da nossa vida. Se vocês tivessem que olhar para a temporada de vocês, assim, em que temporada que vocês estão e o que vem pela frente, o que move aí vocês, que a gente tem muita vida, muito pelo trabalho. Eu acho que já aconteceu muita vida, né? São 20 anos, é trabalho, é mudança, é filho, casamentos, recasamentos, novos casamentos. É a vida acontecendo com a carreira, essas temporadas juntas. O que está batendo aí dentro de vocês, o que vem pela frente e em qual temporada vocês estão? A Ju está numa temporada meio intensa, meio cansada. Temporada atordoada. Temporada Lu, procurando férias. Temporada procurando férias. Assim, eu acho que eu tô... eu diria que eu estou entrando na minha terceira temporada, assim, porque eu acho que todo o início da minha jornada profissional, né, foi assim muito marcante, me forjou como líder, me imputou uma série de valores da Ju, que são os mesmos valores da Ju enquanto pessoa, né, fora do ambiente profissional, mas que são novos valores também que eu aprendi no ambiente profissional e que eu levei depois para o meu ambiente pessoal. E acho que a minha segunda temporada foi onde eu me joguei para o risco, para o desconhecido, onde eu saí da minha zona de conforto, e onde eu aprendi, onde eu descobri muita coisa, muita vulnerabilidade, muito medo, muito protagonismo, muita força, né, de construir, de persistir. E eu acho que na minha primeira e na minha segunda, né, eu também tive a maternidade entrando de uma maneira avassaladora na minha vida, assim, que trouxe também uma série de valores e lições importantíssimos. E eu entro nessa terceira com muita intensidade, mas com uma intensidade que ela é do tamanho da alegria que eu tenho hoje de poder percorrer esse novo ciclo profissional. Então, eu estou com muita fome, assim, eu falo para o time, eu estou, de fato, muito empolgada com o que a gente pode fazer, mas essa terceira temporada ela vem com um lugar de responsabilidade, de construir a minha identidade e continuar construindo ela independente do Itaú, porque eu aprendi uma série de coisas que eu não sabia sobre mim mesma quando eu saí do banco. Então, acho que agora eu quero consolidar essas coisas que eu aprendi voltando para o banco nesse novo momento e podendo, né, transferir o que eu aprendi nesse novo ciclo. E, ao mesmo tempo, toda essa empolgação com uma busca incessante por equilíbrio, né? E o equilíbrio que for o ideal para mim, assim, não um equilíbrio que eu vá buscar nas referências que a gente fica vendo
no feed, ou que a gente que não escuta, existem. que não O equilíbrio existem. dos outros. O equilíbrio dos outros, o equilíbrio que a gente interpreta dos outros, porque às vezes é totalmente diferente. Então, eu acho que eu entro nessa terceira temporada buscando muito a intensidade, sim, mas essa intensidade que vai ser menos custosa para mim, assim. Então, eu acho que talvez o ápice dessa terceira temporada seja o lugar onde eu vá, de fato, conseguir virar essa chave e entender o nível de esforço, de carga cognitiva, de emoção que eu vou colocar nos dois âmbitos da minha vida, 3, 4 âmbitos da minha vida, assim, porque eu acho que hoje eu ainda estou muito nos dois, né, como mãe e como profissional, e tentando entrar também nessa terceira temporada para encontrar um espaço para mim, assim, para um hobby, para alguma atividade, para retomar um lugar também um pouco mais individual de silêncio, que às vezes a gente precisa e que faz muita falta, né? Porque ou a gente está com o time, ou a gente está com a família, ou a gente está com os amigos, cara. E eu acho que eu preciso entrar nesse lugar. Agora eu fiz 40 anos há algumas semanas, assim, que eu falei, putz, eu preciso de alguns momentos em silêncio, sozinha, né? Quanto tempo eu não fico, né, nesse lugar comigo mesma, fazendo um pouco essa filtragem, assim, de muitas cargas emocionais que a gente carrega nessa vida, assim. Então, diria isso, assim, essa terceira onda aqui. Vai ser desafiadora. Vai. Eu acho que liderar e a maternidade tem um lugar muito forte do servir. Muito. Né? E eu acho que a gente vive aí... Eu tenho um filho que tem 9 anos, vai fazer 10, e o Martinho, mais novo, tem 7. E eu acho que é uma temporada muito longa. Né? Para mim, foi junto a empresa e os filhos, que é servir, 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 servir. E você tem que servir a uma empresa, você tem que servir ao seu time, você tem que servir aos seus filhos, à sua casa. E eu acho que a gente começa a entrar numa temporada, mas quem sou eu, né? O que eu gosto? E onde eu vou encontrar um caminho, talvez, de servir a mim mesma também em algum lugar? E é muito difícil, porque é uma temporada longa que a gente meio que fecha essa porta, né, para os outros. E liderar, você vai continuar servindo por muito tempo. E eu acho que a liderança do futuro é sobre servir, né? Eu acredito muito também sobre isso. Sair desse lugar, a gente falou isso também em painel, né, do autoritarismo, daquele líder intangível. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente está aqui também para servir ao nosso time, para servir a um propósito, para servir a uma empresa, a algo maior. Então, realmente, é olhar para dentro para achar esses caminhos que não são fáceis, né? Se eu pudesse dar, sei lá, 3 nomes, características para a temporada que eu estou agora, eu acho que a primeira seria essência, e não que a minha essência nunca tivesse, sempre esteve, né, muito presente em toda a minha vida, né, meus valores são sólidos, enfim, mas eu acho que a gente vai evoluindo muito, e eu acho que nessa temporada que eu estou agora, eu me reconectei muito com a minha raiz, com a minha essência, e isso é muito importante para mim. E eu acho que a segunda palavra é gentileza, de novo, individualista. Em alguns momentos da minha carreira, eu deixei de ser gentil comigo, eu deixei de cuidar de mim para cuidar dos outros, e está tudo bem. Mas eu acho que, nesse momento, o poder do não, de saber fazer escolhas, de ser gentil com o meu tempo, com os meus hobbies, com os meus prazeres, com os lugares e pessoas que eu quero estar, isso tem me feito muito bem, e essa temporada tem me feito muito feliz por saber ser mais gentil comigo mesma. E eu acho que terceiro e último é essa coisa da autenticidade, né? Você, assim como a Ju, eu fiz 40 anos alguns anos atrás, e os 40 também foi um grande marco, assim, para mim, de reinventar e questionar muitas coisas. E eu acho que agora, alguns anos após ter feito os 40, eu me consolidei um pouco mais, eu estou um pouco mais sólida, de fato, no que eu espero para mim, para a minha carreira e para a minha família. Então, acho que essa solidez é algo que eu venho trazendo muito também no dia a dia. E que venham temporadas incríveis, né? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Carolzinha.